E aí, povo da Terra, beleza? Mais uma aula. A aula hoje é sobre som. Vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente começar aí, se inscreve no canal, ativa aí notificações de novos vídeos, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais, tridimensionais, elas se espalham por todo o espaço, mecânicas porque precisam de um meio material, com frequência entre 20 e 20 mil Hz. Então, teoricamente, o ser humano ouve aí de 20 vibrações por segundo a 20 mil vibrações por segundo. Na prática, ouve um pouco menos do que isso, né? Acima de 20 e abaixo de 20 mil. Bom, abaixo de 20 Hz, o ser humano não escuta, é chamado de infrassom, né? Pois tem infra aqui, ó, abaixo. E acima de 20 mil Hz é chamado de ultrassom, por isso tem esse prefixo ultra aqui. Bom, importante, ondas sonoras não se propagam no vácuo. Então cuidado, pessoal, existe um monte de questões de vestibulares relativos a isso. Isso é pegadinha, tá bom? Então você assiste um filme que tem uma guerra espacial, a nave explodindo, cinema tremendo com barulhão. Bom, aquilo lá é coisa de filme. Na prática, você não ouviria nada se tivesse numa outra nave, porque o som não consegue atravessar o vácuo do espaço, porque o som é uma vibração do meio material, ok? Então, cuidado com isso. Então, tá aqui um esqueminha, né? De 0 a 20 Hz infrassom. Animais como elefante, por exemplo, escutam e emitem infrassom. Cachorro e gato também conseguem escutar infrassom. Aqui de 20 a 20 mil é o que chamamos de som, é o que o ser humano consegue ouvir. E acima de 20 mil é chamado de ultrassom. Então tem animais que ouvem e emitem ultrassom, como baleias, golfinhos, morcego. Então o morcego, por exemplo, ele usa inclusive como ecolocalização. Então ele dá uns gritos ultrassônicos ou sônicos, né? Essas ondas ultrassônicas são refletidas pelo ambiente e retornam como eco. E aí ele consegue, por exemplo, voar no local escuro sem problema, sem colidir com nada aí. Bom, então as ondas sonoras, quando penetram no canal auditivo, elas fazem vibrar o ar dentro do canal auditivo. Isso vai sensibilizar as estruturas internas do ouvido. Isso vai produzir aí algumas características que são chamadas de fisiológicas, aí, qualidades fisiológicas do som. Bom, essa vibração da estrutura interna do ouvido vai transformar a onda mecânica em um pulso elétrico, que é enviado para o cérebro, e no cérebro tem uma região que cuida da audição. O cérebro vai gerar então a sensação de audição, é ele que gera a sensação da audição após processar essa informação aí que veio do ouvido. Então o volume do som, pessoal, é o som mais intenso ou menos intenso. Então quando você aumenta o volume do som, ele fica mais intenso, mais forte. Então você está mexendo na amplitude da onda. Quando você aumenta o volume, você aumenta a amplitude, a onda fica mais alta. E quando você diminui o volume, você diminui a amplitude, a onda fica mais baixa. Então onda mais alta transporta mais energia, o som é mais intenso. E onda mais baixa transporta menos energia, o som menos intenso. A unidade mais comum aí para intensidade sonora é o decibel, né? Ó, D de desse e B de bel. Decibel aqui, ó, D minúsculo, B maiúsculo. Tem uma tabelinha com a intensidade sonora de algumas fontes aí, ó. 0 decibéis, você não ouve nada. 85 decibéis ali, durante 8 horas, pode produzir problemas auditivos em você. Então, acima de 85 decibéis, você ficar exposto por muitas horas, você corre risco de ficar surdo, né? Então você tem lá barulho de caminhão, motocicleta em alta velocidade, concerto de rock e assim por diante. Ó, limite da dor. Acima de 130 decibéis, você já começa a sentir dor no ouvido e pode eventualmente estourar o tímpano e ficar surdo, né? Então um tiro de rifle a 1 metro, avião a jato a 30 metros. Aqui, ó. Dentro de um tornado, uma bomba nuclear a 5 metros, é uma estimativa isso, né? Por volta aí de 250 decibéis. Bom, altura do som, pessoal, muito cuidado. Isso aqui é a maior pegadinha de vestibular sobre esse assunto. A altura do som
no dia a dia as pessoas se referem à altura do som como sendo um volume, mas em física não. A altura do som em física está relacionado com frequência. Então, frequência maior, o som é agudo, frequência menor, o som é grave. Cuidado com isso. Então, aqui, ó, temos aqui na ilustração, frequência mais baixa, o comprimento de onda aqui é maior, a distância entre as cristas é maior. Aí você aumentou a frequência, uma frequência média, aí as duas cristas, as cristas se aproximam umas das outras, isso diminui o comprimento de onda, e uma frequência alta, ó, as cristas ficam mais próximas ainda, comprimento de onda menor. Então, frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, então quando você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda e vice-versa, ok? É muito importante guardar essa informação. Bom, o timbre. O timbre está relacionado com o formato da onda. Então ele serve para você diferenciar a fonte sonora. Então temos aqui, ó, na ilustração um diapasão, um instrumento metálico aí que produz um som de uma só frequência. É um instrumento metálico e ele serve para afinar instrumento musical. Aí você tem uma flauta, pode ser feita aí de madeira ou de acrílico, e você tem alguém produzindo som, uma pessoa, né, a voz da pessoa produzindo um som, e um violino. São diferentes fontes de som, são feitas de materiais diferentes, né, um de madeira, outro é uma estrutura orgânica, outro de metal, e diferentes formatos. Então, mesmo sendo produzindo som de mesma frequência e mesma amplitude, repare que o formato das ondas vai ser diferente. Então, o cérebro humano consegue diferenciar as diferentes fontes sonoras porque ele consegue analisar o formato da onda. Então, isso aí é uma característica importante aí, o timbre. Velocidade do som. Bom, o som ele é mais rápido em sólidos do que nos líquidos, e nos líquidos ele é mais rápido do que nos gases. Então, quanto mais próximas estiverem as moléculas de um meio material, mais rápido é transmitida a vibração sonora. Então, olha só, no aço ele viaja a 6.000 metros por segundo, no alumínio é 4.420, latão 3.500, já na água, ó, por volta de 1.500 e no ar por volta de 340 aí, né? No caso do ar aqui depende da temperatura. Bom, então, de modo geral, nos gases é mais devagar que nos líquidos é mais devagar do que nos sólidos. Pessoal, qualquer coisa que viaja acima da velocidade do som, acima da velocidade do som, é chamado de supersônico. Então você tem algumas aeronaves, a maioria delas são militares, consegue viajar a 2.000, 2.500 km por hora. Então, quando um avião quebra a barreira do som, ele produz um estrondo sônico, né? E se você, dependendo da câmera que você tiver, você consegue flagrar ele, né? Produzindo essa imagem aqui. Esse estrondo é muito intenso, se estiver próximo de casas, aí pode arrebentar com as vidraças. Então, por isso que esses aviões supersônicos, eles só vão entrar em velocidade supersônica longe de cidades, assim, em cima de florestas, em cima do oceano e assim por diante. Alguns exercícios. Uma cápsula a caminho da Lua certamente não encontra sua trajetória. O raio-x, radiação ultravioleta, micro-ondas e onda sonora. Esses três primeiros aqui, ó, raio-x, ultravioleta e micro-ondas, são ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas, elas não só viajam no vácuo do espaço, como elas têm um máximo de velocidade no vácuo do espaço. Bom, já as ondas sonoras precisam de um meio material, e o vácuo do espaço não é um meio material. Então, pessoal, resposta D aí, ó. Ondas sonoras não viajam no vácuo do espaço, você não encontraria isso no vácuo do espaço. Olha lá, PUC de São Paulo. No ar, sob condições normais de temperatura e pressão, uma fonte sonora emite um som que tem um comprimento de onda de 25 centímetros, supondo que a velocidade do som é 340 metros por segundo no ar. Qual é a frequência? Bom, está em kHz aqui as respostas, então a gente calcula em Hz e converte para kHz. Então tá lá, comprimento de onda é 25 centímetros, eu vou converter para metros. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque a velocidade está em metros por segundo, então o comprimento de onda tem que estar em metros. Bom, para você calcular a frequência, pessoal, usando a equação de onda V igual a lambda vezes F, você isola o F, fica V sobre lambda. O V é a velocidade, 340, e o lambda é o comprimento de onda 0,25. Dividindo esses dois carinhas, ó, 1.360 Hz,
Aí você divide por 1000 para transformar em kHz, porque o K de quilo significa 1000. Divide por 1000, vai dar 1,36 kHz. Resposta aí A. Bom, vamos lá então. Unesp. Nas últimas décadas, o cinema tem produzido inúmeros filmes de ficção científica com cenas de guerras espaciais, como Guerra nas Estrelas, com exceção de 2001, Odisseia no Espaço. Essas cenas apresentam explosões com estrondos impressionantes, além de efeitos luminosos espetaculares, tudo isso no espaço interplanetário, né? Então, no filme 2001, por exemplo, você não tem lá barulho no espaço. Já nos outros filmes, você tem bastante barulho no espaço. Bom, duas perguntinhas aqui. A. Comparando Guerra nas Estrelas, que apresenta efeitos sonoros de explosão, com 2001, Uma Odisseia no Espaço, que não os apresenta, qual deles está de acordo com as leis da física? Explique sua resposta. Bom, pessoal, olha lá, o filme 2001 está de acordo porque o som não se propaga no vácuo, certinho? E quanto, aqui no B, enquanto aos efeitos luminosos apresentados por ambos, estão de acordo com as leis da física? Sim, ó, por quê? A luz propaga-se no vácuo, por ser uma onda eletromagnética. Bom, chegamos no final aí desta aula. Obrigado aí por você ter ficado até o final aí. Se inscreve no meu canal, ativa as notificações para receber os novos vídeos, né? Se você olhar lá no meu canal, tem um monte de vídeos, né? Tem vídeos lá sobre as leis de Newton, tem vídeo lá sobre circuito em série, circuito em paralelo, cálculo da energia em kWh, e toda semana eu vou colocando mais vídeos. Inclusive eu vou fazer algumas aulas demonstrativas experimentais aí. E tem o Instagram desse canal, né? No Instagram você tem alguns vídeos curtos, algumas informações interessantes, então se inscreve lá no Instagram também. Então, prazer receber você aí, até mais, pessoal.